Imagine reencarnar em outro mundo só pra descobrir que você está sem um tostão. Bem, igualzinho à vida real. E o pai foi mesmo pro centro da cidade, sabe? Porque afinal de contas, você tem mais 7 irmãos pra sustentar. Um garoto chamado Phil surge num lugar sem calçamento que parece um deserto e está acompanhado por alguns trabalhadores carregando machados. Então Phil usa sua habilidade mágica para pavimentar a estrada, permitindo que eles caminhem e comecem a trabalhar. Depois que Phil se certificou de que tudo estava bem, disse ao assistente Roderick que ia para casa, usou o teletransporte e voltou, exausto, para um grupo de garotas que o saudaram. As garotas notam que a relação dele com Rodrigues parece invertida, como se Phil fosse quem trabalhasse para ele. Phil diz que não importa o quão alto ele chegue, ainda se sente como um mero empregado. Ele então percebe que não se adaptou à sua nova vida, mesmo após 10 anos, e decide ir para o seu quarto. 10 anos atrás, um jovem, vestido com roupas formais, estava deitado no sofá de casa, cansado do trabalho duro, quase adormecendo ali mesmo. Mas ele resistiu e preparou o jantar para si mesmo. Depois de terminar de cozinhar, ele sentou-se à mesa para comer, mas não conseguiu evitar e adormeceu ali, em frente à comida. E quando acordou, viu que estava sentado diante de um prato diferente, numa mesa diferente, e sentiu que também parecia diferente, ao ver o tamanho de sua mãozinha. Ele olhou o reflexo de um dos pratos e descobriu que parecia uma criança pequena, vestindo roupas diferentes, e ficou ainda mais surpreso quando olhou em volta e viu muitas pessoas, como se estivesse num casamento. Então, ele tocou a comida com o dedo para ter certeza de que o que o cercava não era fantasia, e sentiu que estava num sonho bem realista. Mas ele queria voltar à realidade rapidamente, então fechou os olhos, mas não conseguiu voltar ao normal. Então alguém o interrompeu e pediu que fosse cumprimentar os convidados. Então, a pessoa o levou e o direcionou a um grupo de convidados, dizendo que ele era seu filho mais novo, e depois pediu que se apresentasse. A criança sentiu-se muito nervosa diante deles, pois não sabia quem era nem onde estava, então olhou para eles e estava prestes a dizer algo, mas foi interrompido por um jovem chamado Eric, que agradeceu a presença dos convidados no casamento do irmão mais velho, Kurt. Então Eric foi até a criança e disse que ele era seu irmão mais novo e que seu nome era Phil Baumeister. A criança percebeu que esse era seu novo nome naquele mundo e teve que seguir o que estava acontecendo até o fim. Então ele voltou à mesa novamente com Eric e seu irmão perguntou se sua mente estava confusa por estar cercado por adultos. Phil ficou surpreso ao saber que era um menino de 5 anos e perguntou o que estava acontecendo. Eric disse que estavam no casamento de seu irmão mais velho, Kurt, e sua esposa Mai. E Phil ficou surpreso quando Eric disse que eram uma família nobre. Depois disso, Phil foi para o saguão e parecia surpreso com tudo ao seu redor. Mas sentiu-se um pouco seguro, pois todos falavam a mesma língua que ele, e percebeu que sua família tinha um status elevado por realizar um casamento tão grandioso. Então ele sentou-se para comer sua comida com prazer, sem se importar em pensar no que lhe aconteceu de repente. E parece que a estupidez toma conta quando a fome aperta. No dia seguinte, Phil sentou-se para tomar seu café da manhã e ficou surpreso ao encontrar um prato de pão seco e sopa de água à sua frente, e todos os membros de sua família comendo a mesma coisa. E quando olhou em volta, descobriu que a casa deles parecia muito velha e os móveis estavam desgastados. Então ele perguntou sobre seu irmão Eric, e a mãe deles disse que ele tinha ido pescar. Então ele esperou até que ele voltasse para casa e se perguntou sobre a situação deles, e ficou chocado quando Eric lhe disse que eram realmente pobres, apesar do enorme casamento que haviam feito para Kurt. Phil pensou que eles poderiam ser pobres, mas ainda eram nobres e que ele deveria ter, no mínimo, alguns privilégios. Seus pensamentos foram interrompidos pela chegada de seu terceiro irmão, Hamlet, e ele ficou surpreso por ter outro irmão e por ser considerado o 4º filho na linhagem de sua família. Então ele viu outro irmão, Paul, juntar-se a eles a caminho de casa, vindo do trabalho. Então Herman e Eric mencionaram que seus irmãos Walter e Carl não haviam comparecido ao casamento de ontem, e ficou chocado ao perceber que ele era o 8º filho daquela pobre família nobre. Ele então examinou o mapa de seu novo mundo e descobriu que vivia numa área rural chamada Cavalaria de Baumeister, com uma população de apenas 800 habitantes, e então sentiu-se frustrado com sua nova vida miserável como o 8º filho de uma família nobre e empobrecida. Então ele descobriu que sua mãe estava se despedindo de Eric e seus irmãos, então correu até eles e perguntou aonde iam. Eric disse que eles já haviam concordado em deixar a casa após o casamento de Kurt, mas ele ficaria em casa, já que ainda era criança. Ele disse a eles que poderiam ficar e herdar suas terras, mas seus irmãos disseram que eram pobres e não tinham direito a isso. E em vez de dividi-la, abririam mão de seus direitos num acordo financeiro com Kurt para que toda a terra pertencesse a ele e eles não fossem mais nobres. Phil ficou furioso e perguntou como eles iriam seguir em frente, uma vez que não seriam mais nobres. Eles disseram que Herman havia se casado com a subfamília para se garantir, e que eles teriam que encontrar seu próprio caminho na capital, de acordo com suas habilidades. Eric se aproximou e o alertou para não ser preguiçoso, para não se arrepender no futuro. Então eles deixaram a vila e Phil se despediu calorosamente, como se tivesse muitas memórias com eles, embora os tivesse conhecido apenas ontem. Depois disso, ele foi à biblioteca da casa e começou a procurar por qualquer livro útil, até que deixou cair um cristal e alguns papéis. Então ele pegou o papel e aprendeu que o cristal pode medir a eficiência de alguém em magia. Ele não estava convencido a princípio de que a magia era real neste mundo, mas percebeu que não era brincadeira quando leu que todos possuem o que é conhecido como mana, mas apenas 1 em 1000 tem mana suficiente para lançar feitiços.
Phil colocou o cristal na mesa e decidiu tentar o experimento por pura curiosidade. Então ele estendeu a mão em direção a ele, e quando nada aconteceu, pensou que era apenas uma brincadeira e saiu, mas foi surpreendido pelo brilho do cristal. Então pegou o papel à sua frente e leu que o brilho do cristal nas cores do espectro significa que a pessoa tem alta eficiência mágica, e que ele deveria aprender magia sob a supervisão de especialistas. Phil não acreditou no que aconteceu à sua frente e não percebeu que tinha habilidades mágicas tremendas, e continuou procurando por mais evidências entre os livros. Mas ele não encontrou um único livro falando sobre magia, apenas romances e poemas, até que seu pai entrou. E então Phil perguntou se eles tinham livros em outro lugar. Então ele ficou surpreso quando seu pai lhe disse que ele não sabia ler, em primeiro lugar, e pediu que fosse à floresta buscar lenha. Phil foi para a floresta e tentou lançar feitiços por conta própria, mas sem sucesso algum. Ele foi então interrompido por alguém de cabelo loiro que parecia assustador à primeira vista, pois lembrava Chohan do anime Monster, e então disse a Phil que sentiu sua competência mágica mais cedo e percebeu que eles tinham a mesma sintonia. Phil sentiu medo dessa pessoa e tentou se proteger com o pequeno galho que segurava na mão, mas a pessoa tirou o galho de sua mão e disse que não havia necessidade de ter medo, pois ele era um mago como Phil, e quando ele jogou o galho fora, ele acertou uma grande rocha que caiu nas costas de um javali. Quando eles se aproximaram para verificar a floresta abaixo, o javali os viu e começou a persegui-los, então Phil fugiu. Quando o javali subiu a colina, o mago agarrou Phil e disse que ele tinha que visualizar sua magia para poder usá-la. Então ele pediu que visualizasse a magia do vento, mas Phil estava aterrorizado e incapaz de entender o que ele dizia. O mago disse que ele deveria aceitar a mana dentro de si e então permitir que ela percorresse seu corpo, e assim que o fez, foi surpreendido por suas tremendas habilidades mágicas, que repeliram o ataque do porco, e o mago disse que ele foi capaz de usar seu primeiro feitiço. Então o mago usou sua habilidade e empurrou o porco com toda a sua força para longe, fazendo-o derrubar árvores em seu caminho até cair no chão, imóvel. O mago então se apresenta a Phil e diz que seu nome é Alfred Rainford, um ex-mago da corte no ducado de Blycreda, e que ele o ensinará magia. Phil sentou-se bebendo algo com Alfred e ficou surpreso que ele sugava a tinta de dentro da manga, e Phil perguntou por que ele queria ensiná-lo magia e que ele não tinha dinheiro para pagá-lo. Então ele disse que não queria dinheiro, mas tudo o que queria era um aluno para passar sua magia para ele. Então Phil ficou animado com a ideia e disse que faria qualquer coisa para aprender magia. Então Alfred pediu que mantivesse segredo entre eles e que começaria um treinamento amanhã. Phil se perguntou por que ele pediu para manter segredo, então Alfred disse que quando as pessoas souberem que ele é bom em magia, isso pode levar a uma disputa na sucessão ao trono, e alguns podem pensar que ele é digno de assumir o reino no futuro. Então Phil disse que isso era impossível, já que ele era o 8º filho de sua família. Alfred sentou-se e disse que a magia tem mais poder do que ele pensa, e que ele poderia se tornar o herdeiro legítimo e o próximo governante. Mas é perigoso para uma criança como ele, e é melhor manter isso em segredo por enquanto. Depois Phil voltou para casa e sentou-se para almoçar com sua família, que consistia em sopa numa pequena xícara, e ficou olhando em volta e pensando nas palavras de Alfred, que ele poderia se tornar o governante do reino um dia e ficar rico. No dia seguinte, Phil começou seu primeiro treinamento com Alfred e disse que eles praticariam a correspondência de amplitude, onde um mago pode igualar sua amplitude de mana com a de outro mago que tem uma amplitude maior, fazendo com que suas amplitudes fiquem do mesmo tamanho. Ele então segurou a mão de Phil e pediu que visualizasse a mana distribuída sobre seus corpos. Quando Phil o fez, ficou surpreso ao ver a mana de Alfred. Alfred disse que a capacidade máxima de mana de um mago é definida no nascimento e não pode ser aumentada, mas ele foi capaz de igualá-la e superá-la. Enquanto isso, o pai de Phil entrou na biblioteca e se perguntou ao ver que o cristal havia sido movido. Então ele se lembrou que tinha visto Phil na biblioteca ontem, e riu ao pensar que ele estava tentando descobrir suas habilidades mágicas por conta própria. Phil conseguiu usar magia de fogo e vento ao longo do tempo e foi capaz de destruir muitas rochas. Então Alfred se aproximou e elogiou sua capacidade de aprender rapidamente e que ele era capaz de lançar alguns feitiços. Phil sentiu-se grato a ele e disse que não teria sido capaz de usar os fundamentos da magia se tivesse praticado sozinho, e ele notou que Alfred estava carregando uma cesta, e Alfred disse que havia trazido comida e vegetais para ele, já que ele deveria sair para procurar comida, segundo o que sua família sabia. Quando ele chegou em casa, sua família ficou feliz por poder comer muitos ingredientes no jantar daquela noite, graças ao seu talento para colher vegetais da montanha, enquanto Kurt estava furioso com os elogios a Phil. Phil ficou surpreso quando seu pai perguntou sobre conseguir um vegetal que supostamente cresce do outro lado do rio, sem ponte para atravessar, e perguntou se ele usou magia para voar. Acontece que ele estava apenas zombando dele, e todos riram da piada de seu pai, enquanto Kurt pensava seriamente sobre isso. Phil praticou magia sob Alfred até aprender a voar e pegar pássaros usando magia do vento, e eles sentaram-se para comer juntos perto de uma cachoeira. Então Alfred o aconselhou a não ir muito fundo na floresta, porque é o lar de muitos monstros, e também é um lugar cobiçado por algumas pessoas que buscam enriquecer rapidamente. Depois disso, Phil disse que sente que Kurt o tem observado ultimamente, e Alfred pensou que ele pode ter percebido sua habilidade de usar magia, e tem medo de perder seus direitos de sucessão. Phil disse que não se sente à vontade para assumir o governo porque parece problemático, especialmente porque isso causará problemas entre ele e seu irmão. Alfred sugeriu que ele se tornasse um aventureiro, já que ele tem a capacidade de se adaptar ao seu redor, e Phil sentiu que parecia uma boa e emocionante ideia explorar o mundo ao seu redor.
E de repente o braço de Alfred teve um poder estranho, e ele estava tentando suprimi-lo dentro de si, sem que Phil percebesse. À noite, Phil diz ao pai que quer se tornar um aventureiro e se matricular na academia de aventureiros quando completar 12 anos. Kurt fica aliviado por se livrar dele e por ele não ser um estorvo. Mas seu pai diz a Phil que eles não têm dinheiro para matriculá-lo na academia, o que o deixa nervoso. No dia seguinte, Alfred diz que a academia de aventureiros fica na cidade de Brightburg, que é principalmente uma cidade comercial e permite que as crianças vendam o que coletam lá, então Phil pensa em arrecadar dinheiro para se matricular na academia através do comércio. Alfred disse que ele deveria aprender magia de teletransporte porque Breitberg era muito longe. Ele agarrou seu braço e começou a voar até atingirem a altitude mais alta. E Alfred disse que este era o grande mundo à sua frente. À noite, Alfred continuou a sofrer por causa de sua força invisível que o restringia e sufocava sua respiração, mas ele conseguiu suprimi-la no final. E alguns dias depois, quando supervisionava o treinamento de Phil, disse que o último dia de treinamento seria amanhã. Ele ficou surpreso que o treinamento terminaria abruptamente enquanto ele ainda estava aprendendo a magia de voo. Alfred disse que ele ficaria bem desde que entendesse o básico e Phil estava preocupado que ainda não conseguia controlar sua magia com muita eficiência. Quando ele sentou para jantar com sua família, o pai de Phil disse que tinha ouvido que um morto sussurrante havia sido avistado na floresta, um morto-vivo que havia recuperado suas faculdades cognitivas, não muito diferente dos humanos em aparência. Phil fica surpreso ao perceber que Alfred se encaixa em todas as descrições que seu pai lhe dera: pele pálida e corpo frio. Parece que eu estava certo em ter medo dele quando o vi pela primeira vez. Então seu pai continuou que essas criaturas se tornam zumbis depois de alguns anos e visavam caçar humanos para comê-los. Phil ficou preocupado com Alfred e foi para a floresta, e quando o viu, contou sobre o morto sussurrante e pediu que fossem para casa juntos. Alfred disse que o que ele dizia não era verdade, pois ele mesmo era o morto sussurrante, mas Phil se recusou a acreditar e insistiu em levá-lo com ele para a mansão. Mas Alfred disse que ele era, de fato, o morto sussurrante, e contou que isso aconteceu 5 anos atrás, quando o filho do Duque contraiu uma doença rara. E então, o Duque foi com ele à Floresta Encantada em busca de uma cura para seu filho, e eles tiveram que enfrentar monstros que os superavam em número. Mas então Alfred usou toda a sua mana e foi derrotado, o que o levou à morte, mas ele se transformou num morto sussurrante por causa do arrependimento que sentia por dentro. Então ele disse a Phil que um morto sussurrante morre quando seu desejo é realizado, e seu desejo era encontrar alguém que pudesse passar sua magia, que ele havia aprendido por mais de 30 anos. Então Alfred disse que teve que mentir quando o conheceu e não disse que era um morto sussurrante para que ele não tivesse medo e fugisse. Então ele pediu que fizesse um último teste para ter certeza de que ele era a pessoa que procurava, e disse que o ensinaria a magia sagrada de purificar os mortos-vivos. Para a surpresa de Phil, ele pede que o destrua usando magia, e Alfred diz que eles não têm escolha a não ser fazer isso porque ele não conseguirá manter sua forma por muito tempo com mana, e não quer perder a cabeça e virar um zumbi. Ele então disse a Phil que a magia sagrada é como a força vital dos seres e pediu que visualizasse a força vital usando mana. E então agarrou sua mão. E Phil começou a usar suas habilidades até que Alfred começou a sentir o efeito. Mas Phil estava sentindo a relutância em destruir seu mentor dentro de si. Então Alfred disse para ele se concentrar mais e lembrar o que aprendeu em 2 semanas e terminar. Phil decidiu ser corajoso e tirar seu professor do sofrimento como uma forma de retribuição e usou sua imaginação e habilidade mágica para apagá-lo da existência, mas ele chorou ao vê-lo desaparecer pouco a pouco à sua frente até sumir completamente e jurou aplicar tudo o que aprendeu com seu professor e se tornar um grande mago. 7 anos depois, Phil tinha 12 anos e deixou a pobre mansão de sua família, indo para a academia de aventureiros na cidade de Brightburg, e conseguiu se matricular nela. E quando ele sentou na sala de aula entre seus colegas, ficou pensando em tudo o que passou depois que Alfred partiu e teve que se isolar de todos para evitar se envolver em questões de sucessão, o que afetou suas habilidades de comunicação com os outros apesar de seu forte desejo de ter amigos. Então foi a vez dele se apresentar aos alunos, e quando o fez, os alunos ficaram surpresos por ele não mencionar nenhuma de suas habilidades e apenas seu nome. Enquanto todos eles tinham algumas habilidades de combate que os qualificariam para se tornarem aventureiros no futuro, Phil ficou frustrado com os olhares de seus colegas e pensou que tinha ido longe demais ao anunciar seu sobrenome. Então o professor distribuiu formulários a eles, e Phil ficou surpreso ao perceber que era um formulário de registro de pelotão. O professor disse que a partir do próximo mês eles começariam a treinar em pelotões e que deveriam formar grupos juntos, conhecidos como pelotões. Depois, Phil sentou-se para almoçar na praça de alimentação, sozinho e sentindo-se um excluído, enquanto uma garota chamada Lina e sua amiga Luca conversavam sobre ele. Luca disse a ela que tinha ouvido falar de suas habilidades mágicas que poderiam se igualar a aventureiros de alto nível. Então um garoto chamado Erwin se juntou a eles e disse que o professor de magia decidiu que não havia nada que Phil precisasse aprender e desistiu de ensiná-lo, e sugeriu que se juntassem às suas equipes, pensando que ele sempre senta sozinho e avalia os alunos ao seu redor. Luca achou que parecia uma boa ideia. Naquele momento, Phil decidiu reunir sua coragem e tentar socializar com seus colegas de classe.
Então ele se levantou e ofereceu para experimentar seu pó de pimenta da montanha na comida deles, mas foi interrompido pelo som da risada de um aluno enquanto ele se dirigia a Luca e seus companheiros e disse que, o que quer que eles estivessem buscando, sua equipe seria a vencedora no final. E Phil sentiu que seus colegas pareciam estar se divertindo, e não havia necessidade de tentar perturbá-los. Depois eles voltaram à aula no horário, e o professor sugeriu que os alunos que não tinham mesada de suas famílias poderiam trabalhar como pescadores para a academia para ganhar dinheiro, e aconselhou aqueles que queriam trabalhar a ir em grupos com seus amigos. Lena e suas amigas estavam relutantes em ir falar com ele para convencê-lo a se juntar a elas, mas Erwin disse que ele poderia querer desafiar todos a caçar sozinho e que elas deveriam competir com ele para chamar sua atenção. É mais simples do que isso, Erwin. Alguns dias depois, todos os alunos foram à secretaria para entregar à academia o que haviam coletado e caçado na floresta em troca de dinheiro. Lee e sua equipe conseguiram pegar 3 porcos, e então se surpreenderam ao ver Phil indo até o supervisor sem nenhuma presa em sua posse, enquanto Phil lhe entregava uma bolsa mágica que Alfred havia confiado a ele antes de sua partida. Então todos ficaram chocados quando Phil tirou muitos animais de caça de sua bolsa e os colocou diante do supervisor. Um dos alunos decidiu desistir da ideia de convencê-lo a se juntar à sua equipe devido à enorme diferença entre o nível dele e o deles, e todos começaram a sair do escritório. Então, o supervisor deu a Phil uma grande recompensa financeira, e ele ficou feliz por ter muito dinheiro, e pensou em oferecer aos seus colegas um jantar às suas custas. Mas ele se surpreendeu ao se virar e descobrir que todos já haviam partido. À noite, Erwin sentou-se com Lina e Luca e lhes disse que seu irmão já havia lhe falado que ele não herdaria o governo de sua família, não importa o quanto ele praticasse com sua espada, porque ele era o 5º filho de sua família. Lina lhe disse que era o mesmo para eles também, mas Luca disse que eles nasceram com um pouco mais de poder mágico do que as pessoas comuns, mas eram incapazes de usá-lo. Ela então disse que, sem perceber, havia se tornado mais forte que seu pai e irmão, então eles a evitaram, então ela decidiu treinar em segredo. Lena ficou furiosa e decidiu caçar mais presas da próxima vez para que Phil os reconhecesse, sem saber que é mais simples, e que ele só queria um amigo. Pela manhã, os amigos foram para a floresta em busca de presas maiores, e foram forçados a ir mais fundo, apesar do aviso do professor sobre o perigo, até Lena ouvir lobos por perto. Enquanto isso, Phil estava no topo da colina, sentindo seus arredores através de sua habilidade mágica, quando viu um grupo de pessoas cercadas por lobos e decidiu ir ajudá-los ao perceber que poderiam ser seus colegas da academia e que ele conseguiria ganhar o favor deles. Os lobos começaram a atacar os rapazes e eles conseguiram deter alguns deles, até que um dos lobos de repente tentou atacar Luca, e Erwin tentou protegê-la, ferindo seu braço, e quando os lobos se aproximaram para comê-los, Phil o salvou bem a tempo, formando uma barreira de rochas ao redor deles usando suas habilidades. Era um desafio que eles tiveram que fazer isso para que ele os reconhecesse, e Phil se pergunta o que eles queriam com ele, tentando fazê-lo se juntar à equipe. Eu disse a vocês que era mais simples que isso. A conversa deles foi interrompida pela chegada do professor, que se surpreendeu com o ferimento de Erwin, que explicou que era apenas um pequeno arranhão. O professor então lhes disse que a turma de bolsistas havia sido convidada para uma festa organizada e oferecida pelo Duque de Bleakreader. Depois disso, o resto da turma se reuniu e estava muito animado para ir à festa, para aproveitar a oportunidade de conhecer o Duque pessoalmente. Mas um dos alunos pensou que o Duque os havia convidado para conhecer o único mago da turma, Phil, e lhes disse que eles eram apenas coletores, o que levou alguns alunos a se sentirem frustrados e outros enfurecidos. Luíca deu de ombros e sugeriu aos amigos que fossem comprar roupas novas para a festa, mas eles resistiram à ideia, preferindo ir com roupas normais e não exagerar. Alguns dias depois, um grande número da elite da sociedade compareceu à festa do Duque Lacritre, e todos pareciam estar se divertindo, até que um de seus seguidores sussurrou que Phil havia chegado à festa, e o Duque se dirigiu a ele, e Luca ficou confusa com sua aproximação. Mas ele ignorou a todos e foi em direção a Phil, e se apresentou como Amadeus e disse que estava feliz em vê-lo na festa hoje, já que os membros de sua família raramente participam de reuniões. Do outro lado, todos estavam frustrados e desapontados por o Duque os ter ignorado. Então o Duque pediu a Phil para falar em particular, então ele pediu para que o permitisse trazer algumas pessoas com ele. E Erwin, Lina e Luca ficaram surpresos que ele se referia a eles e os descreveu como membros de sua equipe. Depois disso, todos foram para dentro do palácio e Amadeus os apresentou ao seu mago da corte chamado Branta. E Phil ficou surpreso ao saber que ele é o mentor de Alfred, e Brantad lhe contou a história de sua morte, e que ele continuou a rastrear Alfred mesmo depois que ele se tornou um morto-vivo. Então, Amadeus lhe disse que Brantad pode rastrear o poder mágico de qualquer um que ele encontre por grandes distâncias. Então Brantad continuou que Alfred lhe contou sobre seu desejo, e Brantad pensou que nunca se realizaria, já que ele era classificado como um dos 5 magos mais poderosos do continente e não havia como ele encontrar um mago que pudesse ser reconhecido como seu aluno, até que ele de repente desapareceu da existência 7 anos atrás. Então Brantad concluiu que o mago reconhecido por Alfred é Phil, já que ele carrega sua bolsa mágica e vem da mesma área onde ele desapareceu após seu sumiço. Amadeus se perguntou se Phil a havia roubado, e Brantak lhe disse que ninguém poderia usá-la a menos que Alfred tivesse transferido a propriedade para ele. Phil respondeu que ele era de fato seu aluno, e que ele o havia purificado antes que se tornasse um zumbi.
Então Brantaco agradeceu por deixar Alfred partir em paz. Então Phil lhes disse que sua bolsa mágica continha suprimentos dos 2.000 soldados que lutaram na Batalha da Floresta Encantada contra os monstros. Depois, Lucas sentou-se para discutir com seus amigos que Phil havia escolhido viver sozinho para evitar a luta pela sucessão, e lamentaram seu preconceito de que ele vivia em um mundo diferente. Phil então se juntou a eles depois de entregar os suprimentos ao Duque e a Branted. Lena lhe disse que eles não mereciam estar na mesma equipe que ele, e Irwin disse que eles estavam apenas tentando usá-lo para ficarem mais fortes e melhorar suas vidas. Phil lhes disse que havia feito o mesmo com eles, que os havia levado para conhecer o Duque por medo de ir sozinho com alguém de tal importância e que ele queria estar na mesma equipe com eles porque achava que seria divertido, mesmo que as coisas ficassem feias. Todos caíram na gargalhada sobre o porquê de Phil querer se juntar à equipe deles e que ele só queria fazer alguns amigos. O Duque interrompe a conversa e diz a Phil que lhe dará 20% do valor dos suprimentos como recompensa, e todos ficam surpresos ao saber que a recompensa dos suprimentos vale 1.000 peças de ouro, e que ele também receberá a propriedade Priga de Alfred. Alguns meses depois, Phil viaja para o casamento de seu irmão Eric na capital com seus amigos, e Luca escolhe usar uma roupa elegante para o casamento e atrair a atenção dos nobres. Lena pergunta se haverá nobres na plateia, e ele lhes diz que se casou com uma família equestre, e pode haver alguns deles. Branta tentou acalmá-lo e disse que um navio mágico não pode cair do céu, então eles foram surpreendidos pelo aparecimento de uma enorme nuvem negra no céu, e Branta lhes havia dito que eles poderiam cair do céu se o navio fosse atacado por um enorme dragão. Então o dragão apareceu de dentro da nuvem negra. Todos os passageiros ficaram horrorizados ao ver um dragão voando e pensaram que o navio não deveria passar por terras habitadas por monstros, mas um dos tripulantes tentou acalmá-los e disse que era apenas uma versão morta-viva do dragão e que Branta cuidaria disso. Enquanto isso, Branta estava conversando com o capitão e seus tenentes e lhes disse que não seria capaz de derrotar o dragão porque ele é um morto-vivo sussurrante e a única maneira de derrotá-lo é purificá-lo com magia sagrada. Mas há outro mago que pode fazer isso. Quando Phil viu todos olhando para ele, ele lhes disse que não havia como ele fazer isso. Hunter tentou encorajá-lo e disse que Alfred teria cuidado dele facilmente. Phil sentiu que tinha que salvar a todos e concordou em enfrentar o dragão. Hunter lhe disse que protegeria o navio até que ele terminasse de purificá-lo. Então ele abriu a porta traseira do navio e Phil voou em direção ao dragão, que atacou assim que o viu, mas ele conseguiu bloqueá-lo formando uma barreira mágica ao seu redor. Quando ele se virou, encontrou Branta protegendo o navio com uma barreira mágica, então Phil decidiu não perder tempo e matar o dragão rapidamente, mas o dragão continuou a atacá-lo, então ele se afastou dele a uma distância segura, até que conseguiu criar a luz sagrada, e então a disparou contra o dragão com toda a sua força, e conseguiu derrotá-lo apesar de sua tentativa de resistir à habilidade de purificação. Mas ele gradualmente começou a desaparecer até sumir. Branta então chamou sua atenção para usar a bolsa mágica para coletar seus ossos, e quando Phil os coletou, ele notou uma gema vermelha pairando entre os ossos. Depois disso, todos celebraram estarem seguros após o sucesso de Phil em derrotar o dragão. Então, Phil e Branted conheceram um homem chamado Artúrio, que admirava as habilidades de Phil, e Branted lhe disse que Artúrio era um de seus parceiros quando ele era um aventureiro, mas agora ele é o chefe de uma empresa comercial na capital. Na manhã seguinte, o navio chegou à capital de Stattenberg, e essa foi a primeira vez que Phil a viu de verdade. Quando eles desceram do navio, Eren sugeriu que fizessem um passeio pela capital. Então Branted partiu sob o pretexto de ter alguns compromissos, e pediu a Arturo para cuidar deles. Arturo pensou que ele havia fugido, e Phil se perguntou o que ele estava dizendo até que viram um grupo de cavaleiros se reunindo na frente deles. Então um deles desmontou de seu cavalo e se aproximou deles e se ajoelhou para elogiar a derrota do dragão por Phil e lhe disse que o rei o esperava no castelo e o convidou para andar em sua carruagem. Depois que chegaram ao castelo, Phil ficou maravilhado com seu tamanho e seus amigos lhe disseram que estavam indo para o casamento de seu irmão. E ele se surpreendeu que o deixariam junto com Arturo. E quando ele entrou no castelo, encontrou o rei sentado em seu trono esperando por ele com algumas personalidades. Então Phil se aproximou dele confuso. Quando ele se colocou diante do rei ao lado de Arturo, ele imitou o que ele estava fazendo e se ajoelhou para saudar o rei. E quando ele viu o rei de perto, ficou boquiaberto, sem perceber o que estava acontecendo ao seu redor. Então o rei lhe disse que lhe daria o 6º posto de baronete como recompensa. Quando Arturo o encontrou parecendo uma estátua mumificada, ele lhe pediu para recitar o juramento que havia lhe ensinado antes de entrarem no castelo. E ele jurou usar sua espada em prol do reino e de seu povo. E o rei lhe disse que lhe daria a medalha do dragão gêmeo. Naquela época, os amigos estavam sentados na casa de Eric com Branta, e Branta lhes disse que Phil receberia pelo menos o posto de baronete como recompensa por sua conquista. Eric expressou sua felicidade pela posição que Phil havia alcançado e então se perguntou se esse posto criaria uma linhagem separada dentro de sua família. Lena se preocupou que Phil parasse de ser um aventureiro e os deixasse, mas Brant lhes havia dito que ele se tornaria apenas um nobre de vestes sem possuir terras na capital. Depois disso, Phil entregou os ossos do dragão, as pedras que havia coletado na bolsa mágica e a enorme pedra vermelha, e um dos líderes e oficiais debateram o preço que deveriam dar a Phil por seus esforços até que um velho chamado Cardeal Hohenheim interveio e sugeriu que lhe dessem 150.000 peças de ouro e não se envergonhassem mais diante de Phil.
Arturo sentiu que eles estavam tentando bajular Phil, enquanto Henry tentava recrutá-lo para a igreja, o Marechal Edgar tentava usá-lo em seus esforços para fortalecer o exército, e o comissário Hockner estava focado em reduzir a quantia de dinheiro que lhe dariam, e Phil se sentiu pressionado por essa nova situação. À noite, Phil deixou o castelo com Arturo, e alguém tentou impressionar Phil com suas habilidades acrobáticas, e ele pensou que poderia ser um artista de rua, mas Arturo lhe disse que ele só esperava contratá-lo como seu guarda, e Phil ficou surpreso com suas palavras. Mas Arturo lhe disse que ele agora é um nobre com um futuro promissor após ganhar a medalha do dragão gêmeo, que ninguém teve por mais de 2 séculos, tornando-o o foco da atenção de todos para tentar tirar vantagem dele. No dia seguinte, os preparativos para o casamento de Eric começam, e Phil chega com seus amigos para apresentá-los aos seus irmãos. Mas ele percebe que seus rostos estão carrancudos, e Eric lhe diz que eles ainda não receberam o presente de casamento de sua família, e todos pensarão que sua família está sendo rude. Então Carl lhe deu uma carta de Kurt, mas ele sentiu que foi escrita por sua esposa, e na carta ele pediu que pagassem o presente para ele e Paul porque ele está sem dinheiro, e eles se sentiram indignados com isso, já que não são tão ricos quanto ele pensa. Phil sugeriu que lhes dessem um buquê de flores, mas Paul lhe disse que eles tinham que comprar um presente caro e valioso que refletisse seu status, e que eles não poderiam pedir um empréstimo ao duque porque não seriam capazes de pagá-lo. Phil sentiu que seus irmãos estavam em apuros e decidiu tomar a iniciativa e lhes pagar dinheiro e trazer presentes. E então todos celebraram o casamento de Eric e sua esposa, e Phil sentiu que ser um nobre era algo problemático. Depois que o casamento terminou, Phil sentou-se sozinho e suspirou até que Arturo se juntou a ele e lhe pediu para se animar um pouco. Então lhe deu o kumikodi que Phil havia pedido para ele conseguir depois de pedir a um comerciante, pois não estava disponível, e Phil ficou encantado ao encontrá-lo. Depois disso, Phil convidou seus amigos para a cozinha, e eles prepararam comida juntos, usando o kumikodi que ajudaria a fermentá-la. E depois que colocaram a comida na panela, Phil usou sua habilidade mágica para acelerar sua fermentação, em vez de esperar um ano inteiro, e conseguiu cozinhar miso. E ele sentou-se para comê-lo com seus amigos, irmão e esposa, sentindo-se feliz em sua nova vida com sua família. No dia seguinte, o Henry convidou o nobre mago Phil para participar do batismo da igreja. Phil expressou sua gratidão pelo convite e lhe deu um presente modesto. Eles sentaram e conversaram até que a neta de Hohenheim se juntou a eles para servir o chá e se apresentou como Alisa, a neta de Hohenheim. Quando Phil a encarou por um longo tempo, Hohenheim percebeu que ele havia notado o poder mágico dela, e lhe disse que ela sabia usar magia de cura para curar os feridos, que havia muitas freiras na igreja que faziam trabalho de caridade, e que ele queria que sua neta se casasse como uma garota normal. Phil disse que ela era uma linda garota, e haveria competição por ela. Ele brincou que talvez quisesse participar. Eunhim me perguntou se ele já queria se casar com ela. Ele disse que seria apenas um noivado, porque ele ainda era menor de idade. Honrin então sugeriu que tivessem um casamento adequado quando atingissem a maioridade, já que a Lisa tinha 12 anos, e Phil se surpreendeu que ele concordou imediatamente e finalizou seu noivado com ela, mesmo tendo-a conhecido por apenas 1 minuto. Após sua partida, Yuan sentiu que talvez tivesse sido muito insistente sobre o noivado de sua neta, mas ele sentiu que as coisas estavam indo bem porque ele tinha o apoio do rei, e ninguém poderia se opor ao casamento, nem o duque nem a família de Phil. Enquanto isso, Phil estava sentado em seu quarto, vestido como um palhaço, o que diz muito sobre ele agora que havia aceitado o convite para o batismo e voltado noivo da neta de Yuanami. Quando ele contou aos amigos, Lucas disse que ela parecia perfeita porque tinha boa linhagem e caráter, mas ele se perguntou se 1 minuto era tempo suficiente para escolher sua parceira para a vida toda. Eric lhe disse que ele e seus irmãos nunca haviam conhecido suas esposas antes do casamento, e Phil ficou desapontado que não houvesse casamentos por amor romântico entre os nobres. Depois que Eric e sua esposa o ajudaram a se disfarçar de palhaço completo para que ele pudesse sair e fazer compras na capital sem que ninguém o reconhecesse, ele foi a uma loja com Irwin, e todos o olharam de forma estranha e enojada, sem saber que este palhaço é um modelo em nosso mundo. Então Irwin sugeriu que ele comprasse uma lembrança para sua esposa e se divertisse passeando. Depois disso, eles continuaram andando até que Phil notou o cara de novo, aquele dublê com a arma. Assim que ele olhou para ele, Phil entrou em pânico de que pudesse ser pego. Mas Irwin lhe disse que ele não o reconheceria disfarçado. Mas ele ficou chocado quando o cara se aproximou dele e o chamou pelo sobrenome. Disse que ele estava vestido de forma engraçada para ele, mas que o reconhecia pelos dentes. Droga, aquele bastardo tagarela tem uma intuição forte. Talvez Phil devesse dar uma chance a ele. Phil lhe diz para baixar a voz antes que mais alguém o reconheça, mas infelizmente é tarde demais. Todos o reconhecem e os cavaleiros começam a pedir para serem aceitos como seguidores. Quando ele percebe que está cercado por todos os lados, ele usa sua habilidade de teletransporte para escapar com Erwin. Depois disso, eles voltaram ao palácio, e ele se sentiu angustiado porque estava restrito e não podia vagar livremente por causa de sua fama. Então Eric sugeriu que ele nomeasse um seguidor para rejeitar todos que tentassem se tornar seus seguidores. E a ideia lhe veio de fazer de Erwin um seguidor para fazer essa tarefa, e então rapidamente saiu do quarto. Aquele idiota não assistiu ao anime Attack on Titan antes de deixar seu mundo original. Como ele poderia querer que alguém chamado Erwin se tornasse seu seguidor? Phil então usou sua habilidade de teletransporte e se dirigiu à igreja. Mas ele se surpreendeu ao aparecer bem na frente da janela de Hohenheim, mas ele caiu antes que o visse, e depois que Hohenheim ouviu um som de batida lá fora, ele se aproximou da janela para verificar a situação, mas não viu nada.
Phil suspirou aliviado, mas entrou em pânico ao ouvir Elisa atrás dele, então ele rapidamente a puxou para trás antes que ela chamasse a atenção de seu avô. Então lhe disse que veio depois de comprar algo para comerem juntos, mas ele se surpreendeu que o bolo estava completamente destruído. Então ele percebeu a situação e lhe disse que veio para conversar um pouco com ela. Eles sentaram no telhado da igreja para conversar sobre o noivado pela manhã, e Phil estava curioso sobre como ela se sentia a respeito. Ellie simplesmente respondeu que era bom que seu avô tivesse escolhido noivá-la com o baronete matador de dragões e que ela estava feliz com isso. Enquanto isso, Lena e Luca ficaram surpresas que Eren havia contratado Phil como seguidor depois que voltaram das compras, e Luca queria que ele as contratasse como seguidoras também. Eren usou seu poder e lhe disse para esquecer isso, e as enfureceu quando ele sarcasticamente disse que as recomendaria a Phil quando ele voltasse. Lena sussurrou para ela e sentiu que Irwin as trataria como suas inferiores, se elas se juntassem a ele, e começou a pensar em uma ideia para se tornarem superiores a ele. Então Eric e sua esposa entraram no quarto e pediram alguém para ajudá-los com a cozinha, e Irwin se ofereceu para a tarefa. Quando Luca se virou para eles, ela teve a ideia de que ela e Lena poderiam se tornar suas esposas para estarem acima de Eren para Phil, compartilhando seu direito de atenção. Mas Lena lembrou que Ayla é a candidata mais provável para ser sua esposa. Então Luca mudou o plano para tentar se tornar suas criadas, e Lena achou que poderia ser uma boa ideia. E quando Phil voltou, Luca decidiu começar a seduzi-lo para aceitá-las como suas aides, e foi até ele e começou a dançar de forma patética e pouco atraente. E assim que Phil ouviu que o jantar estava pronto, ele ignorou a oferta vergonhosa dela e saiu para jantar. Luca decide ir com o plano B. Ela encurta um pouco o vestido para seduzi-lo mais. Lena se sente animada, já que não poderá persegui-lo assim. Luca diz a ela que seu objetivo é se tornar a empregada dele, montar uma escola para ensinar sua magia e fazer com que sua família a reconheça. Lena se sentiu um pouco mais confiante e pensou em tentar também. Enquanto isso, Phil ouvia os barulhos deles do lado de fora da mansão e recebeu um envelope de convite do servo de Huenhen para jantar com Alice na noite seguinte. No dia seguinte, na hora do jantar, Phil e Alice jantam em particular sob o olhar atento do mordomo, mas não tem nada para conversar o dia todo, mesmo sendo o primeiro encontro deles. Phil sente vontade de ir embora depois do jantar, mas o mordomo sugere que ele lhe dê algo para comemorar o primeiro encontro com peixes de coral. Merda, odeio todos os frutos do mar. Depois ele vai com eles a uma loja para comprar um anel de noivado para ela e descobre que um dos anéis custa de 10 a 50 moedas de ouro, o que equivale a 1 a 5 mil de ienes no Japão. Elisa se aproxima dele e diz que ele não deveria comprar algo tão caro. Ela parece certa, ele poderia pagar essa quantia a Togashi para completar o mangá do caçador. Mas ele diz a ela que recebeu uma recompensa generosa depois de matar o dragão e coletar seus ossos, e não pensa muito em dinheiro. Então ele notou que havia um anel onde parte de uma enorme pedra vermelha estava colocada. Então decidiu comprá-lo para que ela parecesse especial. Mas ficou chocado quando o vendedor lhe disse que o preço era de 300 moedas de ouro, equivalente a 300 mil de ienes. Mas ele decidiu comprá-lo no final, e Alice continuou olhando para ele com espanto. No caminho de volta, ela lhe diz que, segundo o vendedor, este anel pode armazenar grande poder mágico, pois é feito de pedras mágicas, e ela sente que ele o comprou para ela usar, e que pode usá-lo em algum momento. Phil negou isso e disse que o comprou porque achou que ficaria bem nela, e não sabia que era feito de uma pedra mágica. Ele então disse a ela que costumava se sentir estressado quando alguém o chamava de herói ou matador de dragões, até que a conheceu e soube que ela era chamada de santa, o que o aliviou um pouco. Então ele quis experimentar o anel, onde o vendedor lhes disse que ele brilharia se ele usasse magia nele. E assim que ele fez isso, uma grande força saiu em direção ao teto da carruagem, como se abrisse um portal para outro mundo acima deles, e Phil permaneceu observando a cena com espanto. Você pode encontrar tais cenas no Fortnite, meu amigo. Depois, Huenhen pergunta ao seu servo o que ele pensa de Phil, e ele lhe diz que é um rapaz difícil de entender, pois trata Alice de forma diferente, como se ela fosse uma garota normal, e não a santa que todos conhecem, e ele não consegue adivinhar o que exatamente está acontecendo na cabeça dele. No dia seguinte, Eren se pergunta sobre o plano de Lena e Luca para se tornarem servas de Phil, e Luca lhe diz que elas retomarão suas tentativas de sedução depois que voltarem para Prithberg. Mas eles ficam surpresos quando eles chegam ao castelo, e Eric lhes diz que ela veio ver Phil, e então ele se sente um pouco envergonhada e lhes diz que queria perguntar sobre a personalidade dele e que tipo de rapaz ele é. Enquanto isso, Phil estava no castelo para se encontrar com o rei, junto com Brantok, e ficou surpreso quando o rei lhe pediu para matar um dragão. Phil teve que aceitar a tarefa contra sua vontade e sentiu como se tivesse se tornado um escravo do rei. Um dos cavaleiros do rei explica a área onde o dragão vive e que o reino poderá resolver a escassez de alimentos na capital. Eles desenvolverão a área e se livrarão do dragão. Phil fica surpreso ao perceber que apenas ele e Branta poderão realizar a tarefa. Então um homem grande chamado Armstrong entra na sala, aparentemente muito animado para compartilhar a tarefa com eles, e Phil fica surpreso quando ele diz ao rei que eles irão imediatamente para realizar a tarefa. Eles voaram para fora do castelo e começaram a voar em direção à área pretendida. Armstrong assumiu o papel de líder e disse a eles que primeiro iriam para a zona militar na fronteira para desenvolver um plano de ataque e fazer os preparativos necessários. Alguns dias depois, Eric disse aos amigos de Phil que recebeu uma mensagem do palácio de que Phil ficaria mais tempo do que o esperado para exterminar os monstros na área depois de se livrar do dragão, porque eles poderiam atacar a capital no futuro.
Lena se perguntou como um nobre poderia não ter um exército de verdade. Então ele lhes disse que o rei escolheu Phil porque ele é um nobre de vestes, o que significa que ele não possui terras. E quando ele tiver sucesso na missão, será honrado com dinheiro e medalhas, e eles não terão que lhe dar parte das vastas terras. Então eles foram interrompidos pela voz de Roderick do lado de fora do portão do palácio, na multidão, ainda fazendo suas acrobacias, e Luca percebeu que todos tinham vindo para se juntar ao exército de Phil. Então Eric pediu a Epin para assumir como subordinado de Phil, mas ele estava preocupado em assumir a responsabilidade repentina de ser o líder. Então Eric lhe disse que o ajudaria e que ele o substituiria apenas no nome. Os amigos então formaram um exército improvisado para Phil e seguiram em direção à área selvagem. À noite, na metade da jornada, eles montaram barracas e ficaram lá até de manhã, com Erin sentindo a emoção da primeira batalha de suas vidas juntos. Quando ela perguntou onde Phil estava, disseram a ela que ele estava acampando perto do covil do dragão para atacá-lo ao amanhecer. Depois disso, Phil foi ao covil do dragão ao amanhecer com Brantog e Armstrong e ficou surpreso quando o dragão saiu de seu covil e viu seu tamanho enorme, enquanto Armstrong invocou suas roupas blindadas e seu martelo de ferro para se preparar para enfrentá-lo, e então começou a atacá-lo com vários golpes. Para a surpresa de Phil, ele usa um tipo de magia capaz de transformar poder mágico em formas físicas, além de sua tremenda força defensiva que o permite enfrentar o dragão sozinho. O dragão tentou retornar ao seu covil e se esconder lá dentro, mas Armstrong o alcançou e agarrou sua cauda antes que ele escapasse. Phil começa a preparar seus poderes mágicos, incerto se Armstrong realmente precisa deles. Brantet lhe diz que sua armadura mágica consome poder tão rapidamente que ele não durará muito. Quando a hora é certa, Armstrong o ordena a desferir o golpe final. Ele usa seu poder mágico e ataca o dragão. Mas do outro lado, eles estão tomando café da manhã com amigos quando um soldado os interrompe e informa que Phil e os outros derrotaram o dragão. Phil colocou o dragão em sua bolsa mágica depois de derrotá-lo, mesmo que não tenham recebido uma recompensa por isso. Branta lhe disse que ele poderia ganhar dinheiro vendendo as partes do dragão e que valeria mais do que qualquer recompensa. Então Armstrong lhe disse que o verdadeiro problema estava apenas começando e que era hora de se preparar para o trabalho duro, mas Phil pensou que não havia nada mais difícil ou assustador do que um dragão. Então Brantosh o chocou com a notícia de que eles enfrentariam inúmeros monstros e ele experimentaria o que Alfred sentiria na Batalha da Floresta Encantada. Enquanto isso, Elise estava tratando alguns dos feridos depois que os soldados se juntaram a Phil e aos outros para exterminar os monstros, e eles desconheciam um enorme número deles. E com o passar do tempo, o número de feridos dentro das tendas do sacerdote aumentou, e Elise cuidou deles até que seu poder mágico se esgotasse. Então ela se lembrou de seu anel, que contém uma pedra que pode armazenar uma grande quantidade de poder mágico. À noite, Ellie sentou-se, sentindo-se exausta de tratar tantos feridos. Então um dos soldados se aproximou dela, admirando as habilidades de Phil, e dizendo a ela que eles conseguiram sobreviver até agora graças a ele. Ela se lembrou de quando estavam na carruagem, e Phil mencionou que se sentia pressionado sempre que alguém o chamava de herói ou matador de dragões, e que ele pensava que era indigno. Então ela decidiu se esforçar mais para tratar os feridos para que o sacrifício dele não fosse em vão, e ela cuidou deles até a manhã seguinte. Então eles receberam a notícia de que as forças de extermínio de monstros estavam retornando da frente após sua vitória e sucesso da missão. Mas Alice ficou surpresa ao saber que Phil estava ferido durante a batalha, e ela correu em direção a ele, exausta, mas ficou surpresa que o ferido era um de seus irmãos enquanto ele estava parado atrás dela, e ele não estava gravemente ferido, e ela desmaiou de fadiga e preocupação com ele. Depois disso, ela recuperou a consciência e se viu deitada à sombra de uma grande árvore, e ao lado de Aaron, quero dizer Phil, que lhe disse que tinha ouvido falar dela salvando muitas vidas nas tendas médicas e admirava seus esforços em tratar os outros, e disse algumas frases que tinha ouvido dos soldados. Eles ficaram então surpresos quando Armstrong invadiu a cela deles, e correu para Elisa para verificar como ela estava depois de perceber que ela era sua sobrinha, e Phil ficou chocado quando Branta lhe confirmou a informação. Depois que eles voltaram, Phil ficou surpreso que alguém havia pintado um retrato dele após sua promoção e segunda medalha. Então pediu a Irwin para pegar o resto da bagagem para se preparar para deixar o palácio de Eric, pois eles ficarão na capital por ordem do Duque Amadeus para continuar o treinamento. Então Luca pensou que neste caso, Phil e Elise viverão juntos e o plano de sedução será difícil de implementar. Mas eles ficaram surpresos quando Ellis disse que pensava que ele estava noivo de uma ou de ambas, já que moravam juntos. Phil negou e então perguntou a ela se ela apoiava a ideia de concubinas. E então Lena e Luca sentiram que era a oportunidade certa para se tornarem suas concubinas e pediram para se casar com ele e Elise. E Phil não se importou. Quando obteve o consentimento dela para o assunto, ele se casou com 3 garotas, por pura coincidência até agora. Alguns meses depois, Phil vai ao casamento de seu irmão Hamlet com uma garota equestre, e um de seus irmãos lhe diz que a razão pela qual as famílias querem casá-los é para que possam se tornar seus parentes. Phil se sente envergonhado, e diz que pode haver outra razão, mas seu irmão lhe diz que ele tem que aceitar que ele é uma grande figura na comunidade e que ele tem que tomar uma decisão sobre o próximo concurso. Phil ficou surpreso quando seu irmão mencionou uma competição. Eric disse que era uma competição de artes marciais realizada pelo reino a cada 3 anos, e esperava-se que ele participasse dela. Phil pensou em se juntar à divisão de magos, mas ficou surpreso quando Eric lhe disse que a competição tem apenas 4 divisões: esgrima, arco e flecha e combate corpo a corpo. Seu irmão sugeriu que ele se juntasse à divisão de espadachins para mostrar a todos suas habilidades no uso da espada como um nobre.
Então Phil decidiu que ele aprimoraria seu corpo com magia. Mas Eric lhe disse que o uso de magia é proibido nessa competição, então ele se sentiu frustrado e desejou que houvesse uma divisão para uma competição de culinária. Erwin estava praticando com Lena e Luca, mas rapidamente ficou sem energia e sentiu que era por causa da forma como eles vinham treinando nos últimos 6 meses. E ele não conseguia acompanhá-los. Eles então notaram Phil os alcançando, indo para a igreja para encontrar Hohenheim. Quando chegaram em casa, ficaram surpresos quando Brant lhes pediu para participar da competição como seguidores de Phil, e que tudo o que tinham que fazer era se qualificar para as rodadas preliminares. Mas Lena e Luca sentiram que era quase impossível sem usar magia. Mas Brant lhes disse que eles envergonhariam Phil se perdessem na primeira rodada, então eles reuniram coragem e decidiram começar a treinar sem magia. Erwin pensou que não tinha nada a perder, mesmo que perdesse a competição, então Brantay perguntou se ele achava que seria separado de sua equipe. Brantay disse que todos atingiriam a maioridade quando completassem 15 anos e 2 anos, então se tornariam aventureiros oficiais, e era natural se livrar daqueles que não se esforçavam antes disso. Eren lhe disse que eles estavam conectados por suas almas e que isso não poderia acontecer, mas Brantag lhe disse para não ser ingênuo. Então disse que ele havia mudado os membros de sua equipe algumas vezes no passado e pediu para ele ter cuidado para não ser um obstáculo para seus companheiros, o que deixou Eren ansioso. À noite, todos se sentaram para jantar e Lena perguntou se Phil iria participar da competição de artes marciais. Ele disse que estava coletando informações sobre isso e ouviu que o vencedor das 2 últimas edições, um cavaleiro real chamado Varen, estava se retirando da competição este ano para ajudar a treinar a próxima geração, o que tornaria a competição mais fácil. Então ele ficou um pouco confuso antes de pedir que falassem sobre sua equipe de aventura. Eren estava nervoso, então Phil lhes disse que havia encontrado Humanhim hoje por causa disso, e que ele decidiu incluir Elise em sua equipe. Eren suspirou de alívio por não ser expulso da equipe, e todos a receberam de braços abertos. Phil ficou aliviado que seus amigos a receberam bem, e que ele agora poderia se concentrar na competição, mas eles foram surpreendidos pelo entusiasmo repentino de Irwin e sua declaração de que ele faria questão de vencer a competição, e então ele começou a se esforçar mais do que o normal em seu treinamento. Então Phil não conseguia acompanhá-lo, e continuava ficando excessivamente animado com a competição e prometendo vencê-la, pensando que era Erwin Smith. Phil, enquanto isso, era tão ruim em tudo, exceto magia, que nem conseguia balançar uma espada, e sua aptidão física era 0 em comparação com seus amigos. À noite, ele voltou para casa e deitou-se no sofá enquanto os outros continuavam praticando, com ela os observando da janela. No dia seguinte, Eren notou que sua mão estava sangrando de tanto balançar a espada e praticar com ela. Mas seus amigos acreditavam que ele se sairia bem na competição. E então todos ficaram surpresos quando o rei ordenou que Varan participasse da competição para ajudar a moldar a próxima geração, tornando-se um obstáculo para eles derrotarem. Decepcionado, Eren foi para seu quarto e deitou-se na cama em desespero. Luca perguntou se ele ia desistir só porque sabia que Varen estava participando, e ele lhes disse que havia visto muitas de suas lutas incríveis, e que não era de admirar que ele fosse o líder dos Cavaleiros Reais. Lena tentou encorajá-lo e disse que eles não o consideravam um obstáculo, mas ele disse que ninguém que nasce com magia pode sentir isso, então eles o deixaram ter um tempo sozinho. No dia seguinte, Irwin foi ao saguão e encontrou Phil sentado sozinho, então ele se aproximou e perguntou se ele o expulsaria da equipe se ele não conseguisse vencer nenhum jogo na competição. Mas ele ficou surpreso que Phil estava dormindo no sofá, e quando o acordou, pensou que era Elise até vê-lo parado ao lado dele. Phil disse que Elise estava preocupada em se juntar à equipe deles. Erwin disse que achava que ela seria uma grande ajuda para eles com sua magia de cura, mas Phil lhe disse que ela estava preocupada com suas habilidades físicas, pois não treinava como eles, e temia que se tornasse um fardo para eles um dia, então ela começou a praticar todos os dias sozinha. Então ele perguntou a Irwin o que ele queria perguntar, e Irwin sentiu alguma confiança com seu discurso e disse que queria dizer a ele para ter certeza de assistir e vencer a competição. Então ele saiu para encontrar Lena e Luca para se desculpar pelo que disse ontem, e a resposta delas foi que elas se esforçariam para vencer a competição, então elas continuaram seu treinamento, então ele se sentiu confiante e se juntou a elas no treinamento. Alguns dias depois, era a hora do início da competição, e todos começaram a aquecer para as partidas, enquanto Phil estava encostado na parede e adormecendo. Armstrong esperava que eles conseguissem se classificar nas rodadas preliminares, então a Lisa se juntou a eles e lhes deu uma lancheira que ela mesma fez para eles. Então a cabeça de Phil bateu na parede, e ele acordou da dor e percebeu que era hora de sua luta. Então ele foi pro ringue e ficou surpreso que o primeiro oponente que enfrentaria era o próprio Varan. Ele pensou então que poderia estar em apuros para enfrentar Varan em sua primeira luta, mas decidiu lutar com toda a sua força e não pensar muito em vencer ou perder. Mas ele ficou chocado que assim que tocou a campainha de início, Varen correu em sua direção e o atingiu com o punho da espada no estômago e conseguiu derrotá-lo de uma só vez. Depois, Brantog e Armstrong ficaram frustrados por terem perdido o campeão 1,5 segundos após o início da luta, e esperavam não ter que trazer seus amigos de volta tão cedo. Phil, com confiança em seu rosto ridículo, disse a eles que eles se sairiam muito bem. Enquanto isso, Irwin e os outros estavam dando o seu melhor em suas lutas contra seus oponentes, vencendo suas primeiras partidas em todas as divisões. Depois de um tempo, uma Luca frustrada voltou e lhes disse que havia sido eliminada nas semifinais das rodadas preliminares, e Brant lhe disse que ela havia se saído bem, apesar de não usar magia.
Claro, qualquer participante se sairia bem se não perdesse sua luta em 1,5 segundos, assim como o desajeitado. Por outro lado, Lena chegou à final na divisão de arco e flecha e pensou que teria avançado das preliminares se pudesse vencer. Ela ficou surpresa ao se ver enfrentando Rodrigue, o famoso acrobata. Lena ficou impressionada com a defesa dele, então Rodrigue a atacou com vários golpes rápidos, mas ela conseguiu bloquear seus golpes e assim que ela o atacou, ficou surpresa que ele a bloqueou com um único movimento, então fez um ataque surpresa e conseguiu fazê-la jogar sua lança para longe. Depois disso, Lena voltou de cabeça baixa após sua derrota contra Rodri e lhes disse que ele não é apenas um artista de rua, mas que cresceu em uma família de comerciantes e continuou falando sobre as informações que ela reuniu sobre ele. Mas ela notou que Phil não ouviu nada do que ela disse, porque ele está dormindo como de costume. Não sei como Alfred decidiu considerar essa escória como seu sucessor aos 2 anos e meio de idade. Enquanto isso, Erwin conseguiu vencer suas partidas e chegar à final da divisão de espadachins, mas sentiu uma dor súbita no braço. E quando ele se virou, encontrou Varen se aproximando para lhe dizer que estava ansioso para enfrentá-los na final. Depois que ele voltou para seu quarto, o diretor do torneio o aconselhou a se retirar se ele não pudesse continuar a luta devido à lesão. Mas ele se recusou e insistiu em continuar a luta porque jurou vencer, pois era sua única esperança de manter seu lugar na equipe Phil. Então Luca lhe disse que havia ficado acordado até tarde na noite passada para preparar suas lancheiras, e quando Erwin abriu sua caixa, descobriu que ela havia preparado comida e feito figuras em miniatura deles em uma tentativa de encorajá-los. Erwin se sente confiante e pertencente à sua equipe e come um pouco da comida de sua caixa. Ele decide continuar lutando para não fugir, ou Phil será ridicularizado e para dedicar sua alma à luta contra os gigantes e Varen. Após o fim da competição, Erwin e Lena começaram a treinar sob Varen e o comandante da lança, e Phil se sentiu feliz por eles porque estão treinando sob líderes prestigiados. Então Luca lhe contou sobre a oferta de seu professor para treiná-los juntos. Então Phil decidiu que todos usariam os próximos 2 anos para treinar e se desenvolver até se tornarem aventureiros oficiais. Então ele perguntou a ela quem seria o supervisor de treinamento deles, e ficou surpreso que Armstrong caiu do céu sobre eles, e que ele os treinaria por 2 anos a partir de agora. 3 anos depois, Kurt ajudava o pai a arar e cultivar a terra quando a esposa chegou com os filhos pequenos e disse que um visitante o esperava na mansão. E ele ficou furioso ao perceber que o visitante queria falar sobre seu irmão Phil. Kurt o ignorou, entregou o envelope à esposa e disse ao visitante que não tinha nada a ver com Phil. Enquanto ele saía, a esposa abriu a carta e a leu, e ficou chocada ao saber que Phil havia morrido explorando ruínas antigas. Phil, por outro lado, havia se tornado um jovem após muito treinamento árduo e estava pronto para sua primeira aventura como adulto. Os amigos liam as instruções da guilda após se registrarem com sucesso como aventureiros, e Lena leu que a primeira tarefa seria caçar na área local por um tempo. Enquanto isso, Phil estava feliz por se tornar um aventureiro, finalmente livre das obrigações ridículas da nobreza, e ninguém poderia tirar sua liberdade. Branta interrompeu a celebração e disse que a equipe deles havia assumido a tarefa de procurar ruínas antigas por ordem do rei, e Phil percebeu que nada havia mudado. Depois disso, todos seguiram para a caverna subterrânea com Brantak para guiá-los, e então ele disse que essas masmorras foram descobertas após a vitória de seu exército contra Gregorland, e algumas pessoas foram enviadas pela Guilda dos Aventureiros, mas nenhuma delas jamais retornou, o que os fez suspeitar de um dragão dentro da caverna, e foi por isso que receberam a missão e nomearam sua equipe de caçadores de dragões. Muito bem. Phil se maravilhou que seus amigos se escondiam atrás dele com medo do dragão atacá-los, e por não quererem morrer na primeira missão. Branta disse que havia lançado um feitiço detector para sentir a presença de criaturas ao redor, e quando abriu o portal, eles se aproximaram de um círculo no centro. Erwin estava entediado porque ainda não haviam encontrado nada, e Phil se perguntava sobre os corpos dos aventureiros desaparecidos ali. E de repente, Branted ordenou que saíssem da sala, mas antes que alguém se movesse, sentiram uma força estranha paralisá-los. Ele disse que era uma armadilha da antiga civilização da magia, e pediu que se preparassem para lutar a qualquer momento, mas desapareceu antes de terminar a frase. Então todos começaram a sumir gradualmente, até que Liz ficou sozinha, mas logo ela também desapareceu e a sala ficou vazia. Então todos se viram num lugar chamado Pendurado Invertido. E Brent havia dito que era uma armadilha que teletransportava as vítimas para o subsolo por magia e as forçava a retornar à superfície se não quisessem morrer. Luca achou que seria fácil graças à habilidade de teletransporte de Phil, mas ficou chocado quando ele disse que não podia usá-la, pois não sabia onde estava. Notaram que havia escadas atrás deles, então decidiram tentar do jeito antigo. Quando chegaram ao topo, encontraram um corredor escuro, e ao atravessá-lo, viram um grande grupo de soldados com espadas e armaduras. Então foram surpreendidos por uma porta que se fechou atrás deles, trancando-os no corredor com os soldados desconhecidos. Então eles gradualmente começaram a acordar, e Phil e seus amigos se prepararam para enfrentá-los. Branta pediu a Phil e a Liz que os apoiassem usando magia de vento e cura para limitar o movimento dos inimigos, e curar os companheiros de quaisquer ferimentos ao mesmo tempo. Então todos continuaram a derrubar os soldados um por um, testando suas habilidades de combate após o treinamento árduo, e conseguiram derrotá-los. Lena ficou surpresa ao encontrar os corpos dos aventureiros desaparecidos. Então Luca ouviu passos vindo de cima, e descobriu que mais inimigos se aproximavam.
Então decidiram fugir rapidamente antes que os vissem. E enquanto isso, o rei estava com Armstrong e preocupado que 5 dias tivessem passado sem notícias, especialmente após ouvir rumores sobre a morte deles. Por outro lado, rumores se espalhavam na igreja sobre a morte de Phil e seus amigos, mas Wen Hin estava confiante de que voltariam vivos em breve e no caminho encontrou o comissário Hockner, que se perguntava de onde vinham os boatos sobre Phil e seus companheiros. Enquanto isso, o irmão mais novo de Hockner era o responsável por espalhar os rumores, enviando um capanga para dar a Kurt, o irmão mais velho de Phil, uma mensagem sobre sua morte para incitá-lo a herdar a propriedade, esperando por alguma razão desconhecida que os boatos se tornassem realidade. Naquele momento, Phil e seus amigos enfrentavam os soldados no subsolo, e ele sentiu que não deveriam continuar lutando e esgotando suas energias por muito tempo. E enquanto Liz falava com ele, percebeu que ele já havia adormecido em seu ombro devido à fadiga. Isso durou vários dias até que ficassem sem energia, e Irwin sentiu que poderiam morrer assim e pensou que não deveria morrer antes de derrotar Varen em pelo menos uma luta. Alice disse que se arrependeria se não voltassem todos para casa em segurança. Quando entraram no portal, não havia ninguém esperando por eles, então pensaram que tinha acabado e estavam prestes a sair. Mas Branta ficou surpreso ao descobrir que o dragão os esperava e os atacou assim que os viu. Mas ele usou uma barreira mágica para bloqueá-lo. Então foram surpreendidos por Lena ser ferida por um soldado desconhecido atrás, e a sala de repente se iluminou, e perceberam que estavam em apuros e presos, com o dragão atacando de um lado e os soldados do outro, e todos se sentiam enfraquecidos após gastar muita energia mágica e física. Alice teve que usar a magia guardada em seu anel para curar os ferimentos de Lena, enquanto Brantek pensava em agir rápido para evitar que a situação piorasse. Phil pensou em esmagar o dragão diretamente, mas Brantek disse que o corpo do dragão era feito de mitrilo e não seria afetado por feitiços mágicos. Depois de pensar, Brantak se aproximou de Phil e disse que apostaria todo o seu poder mágico nele, e colocou as mãos em seus ombros, fornecendo-lhe sua energia mágica, e eles conseguiram resistir ao ataque do dragão por um tempo. Mas logo Brantak se sentiu fraco, e quando olhou para Phil, percebeu que ele se parecia muito com Alfred. Phil sentiu que todos estavam em perigo, e tinha que fazer o seu melhor para salvá-los, então usou seu poder mágico máximo para resistir ao dragão. Alice decidiu ajudá-lo antes que seus poderes se esgotassem, então se aproximou e o beijou para usar o feitiço Luz do Milagre nele, como se não houvesse outra forma de usá-lo. Então Alice desmaiou após dar sua última energia a ele, e Phil conseguiu bloquear o ataque do dragão, contra-atacar e derrotá-lo. Depois disso, descobriram que os soldados haviam parado de se mover após a morte do dragão, e quando Irwin olhou para trás, encontrou Phil inconsciente ao lado de Alice. Depois de um tempo, Phil recuperou a consciência e viu Lena e Luca sussurrando sobre a habilidade milagrosa de Nur e que ela não precisava necessariamente beijá-lo para dar-lhe sua energia mágica. E Luca pensou que ela havia usado a situação para isso. Então Erwin os interrompeu e pediu que o seguissem para mostrar algo importante. Depois que saíram, Phil se levantou e olhou para Elise com amor. Após recuperarem a consciência e parte da energia, foram encontrar Branta, que disse ter descoberto que as barragens foram feitas pelo Conde Eichelberg, e supôs que ele talvez quisesse testar as habilidades humanas. Então foram interrompidos pela chegada de Luca, que pediu que viessem ver a descoberta incrível e encontraram dirigíveis antigos, que são a essência dos dirigíveis mágicos de hoje. Então Erwin apertou um botão, e Phil ficou surpreso ao descobrir que era um pequeno portal para o exterior, e sentiu esperança e orgulho no sucesso de sua missão, e em ver o sol brilhar novamente. Depois que todos voltaram à capital, relataram suas descobertas na caverna escondida ao rei, e o rei decidiu comprar tudo e aumentar a recompensa da Guilda dos Aventureiros. Então todos ficaram surpresos quando o comissário Hockner mencionou que a recompensa por pessoa seria de 2.000 mil de peças de ouro, a serem pagas em parcelas por 20 anos. Phil e seus amigos decidem deixar Brightburg e se aventurar em outro lugar. Armstrong aceita a decisão e jura encontrar a pessoa que espalhou rumores sobre a morte deles. Phil se surpreende que todos o considerassem morto, e Armstrong diz que o preço do poder e da fama é a inveja e o ciúme. Luca estava frustrado que a inveja só aumentaria após a notícia do bônus enorme se espalhar. Selena sugeriu que eles contestassem a grande quantia que o sindicato tinha que pagar para minimizar sua parte e evitar assédio, já que já recebiam muito dinheiro de Phil. Quando Armstrong perguntou onde o dinheiro que estavam deduzindo seria redistribuído, todos voltaram a atenção para Phil com a intenção de dar-lhe sua parte da recompensa, mas ele recusou e disse que estava satisfeito. Lena perguntou o que a Lisa pretendia fazer com seu prêmio e disse que toda a sua propriedade iria para Phil, e Luca o parabenizou por conseguir 10.000 mil de moedas de ouro, e Phil sentiu que isso seria mais um motivo para as pessoas o odiarem. Enquanto isso, os oficiais da legação estavam furiosos porque Phil e seus amigos haviam sobrevivido à missão, e o irmão mais novo Rockner sentiu que se beneficiou dessa notícia, pois conhecia todos os que odiavam Phil e começou a pensar em se livrar dele. Depois disso, Phil e seus companheiros tomavam café da manhã na mansão, e ele sentiu como se alguém estivesse na janela, mas não viu ninguém, então pensou em contratar alguém para cuidar da mansão depois que saíssem da capital, e todos pensaram que precisariam contratar uma pessoa forte, já que Phil é odiado por alguns, e que fosse leal e protegesse a mansão.
Pensaram em Rodrigue, que havia derrotado Lena na competição de artes marciais, e acharam uma boa ideia porque ele ainda era apaixonado por se juntar a Phil, embora o tivesse ignorado nos últimos 3 anos. E Phil ficou surpreso ao perceber que tinha que tomar a iniciativa e ir falar com ele para trazê-lo para a equipe. Fizeram um bolo de aniversário e foram até ele para ver se estaria interessado em se juntar a eles e trabalhar para Phil. Rodrigue ficou muito feliz e começou a chorar de alegria, e todos suspiraram de alívio. Phil notou alguém parado na varanda de Rodrigue observando-os. Era uma garota misteriosa com cabelo rosa e um capuz que escondia suas feições. E ela continuou a observá-los enquanto estavam dentro da casa de Rodrigue. Depois de um tempo, Luca correu para a varanda após sentir que alguém os observava. Eles pensaram que poderia ser a pessoa que espalhou os rumores da morte de Phil. Roddy jurou encontrar essa pessoa custe o que custar e o aconselhou a deixar a cidade o mais rápido possível. Mas Phil achou que havia algo que queria fazer antes de partir. Depois disso, seguiram para o laboratório de pesquisa da civilização mágica para encontrar o pesquisador-chefe, Lucas Pickenpower, que ficou feliz em vê-los. Phil perguntou se ele tinha um círculo mágico que pudesse invocar o que o usuário imaginasse, e Lucas disse que ainda era um protótipo e exigiria muito poder mágico para usá-lo, mas seria capaz de atender ao seu pedido. Phil caminhou até ele e ficou no meio. Lucas pediu que visualizasse exatamente o que queria trazer, então ele usou a imaginação para visualizar que estava teletransportando algo para eles. Uma cueca apareceu na frente dele e um dos pesquisadores o escondeu e pegou a cueca dele. Phil disse que sua visualização estava um pouco distorcida porque Irwin já havia mencionado a cueca. Então ele fez outra tentativa e se concentrou desta vez. Então reimaginou a imagem da força novamente e conseguiu invocar o que queria. A garota misteriosa os observou por trás das árvores até que Phil usou sua habilidade de teletransporte, e eles foram direto para casa. Ela não conseguiu segui-los e ficou pensando no que Phil estava aprontando. Enquanto isso, Rodri procurava a fonte dos rumores e ficava de olho em alguns comissários suspeitos, até que viu o irmão mais novo de Hockner na janela e sentiu que ele poderia estar escondendo algo. A garota misteriosa, então, seguiu para a mansão de Phil, e quando olhou pela janela, viu que haviam preparado uma grande festa com muitos dignitários presentes para agradecer a todos que o ajudaram durante seu tempo na capital. Phil então trouxe o que havia invocado com o círculo mágico e disse a todos que havia pescado um atum enorme do norte. E todos se maravilharam com seu tamanho e forma, e se perguntaram como comê-lo. Então ele sugeriu que o comessem com o molho de soja que havia preparado para desfrutar de uma experiência única. Caramba, estou enjoado aqui. Então Rodri se juntou a eles e falou com ele em particular, dizendo que a pessoa que espalhou os rumores de sua morte era o irmão mais novo, Alice Hockner. Phil ficou surpreso com o comportamento dele, já que nunca o havia conhecido antes e não o conhecia. Mas Rodri disse que ele estava apenas o usando para conseguir remover seu irmão mais velho de sua posição. Então ele contou sobre o emissário que Alice havia enviado à sua casa no campo com a notícia de sua morte, com a intenção de fazer os filhos de Kurt herdarem sua herança para ganhar mais poder. Phil ficou furioso por sua família estar envolvida, mas Roddy disse que já havia feito os arranjos necessários para ele. À noite, Alice soube que havia se tornado o assunto da cidade depois que a notícia de seu plano para matar Phil na missão da Net se espalhou e ficou chocado quando sua esposa entrou e disse que um mensageiro havia chegado do palácio com uma intimação do rei. Rodrigue disse que havia espalhado um falso rumor sobre Alice para responder aos boatos dele e que se fossem pegos, alegariam não saber de nada, e ele não seria punido, apenas questionado. Phil agradeceu por encontrar o culpado, afinal, Roderick disse que era apenas uma suspeita no início porque conhecia seu caráter. Phil ficou surpreso ao saber que Alice Hockner era o pai de Roderick, e ele disse que não o reconhecia como filho, já que sua mãe era filha de um comerciante humilde e não poderia ser nem concubina. Então a Lisa se juntou a eles, carregando um prato de atum para Rodrigues, e durante todo esse tempo a garota misteriosa ainda estava na janela, observando tudo o que acontecia lá dentro, até que decidiu entrar na mansão e bateu forte na porta. E todos sentiram que algo estava errado. Então a garota destruiu a porta de entrada, e todos ficaram surpresos ao descobrir que ela era apenas uma garotinha. Então ela seguiu em direção a Phil e Roderick, e quando Irwin tentou detê-la, ela o derrubou com um movimento rápido, então correu em direção a eles, e Phil pensou que ela ia atacá-lo, mas ficou surpreso quando ela pegou o prato de atum e comeu tudo. Então o Marechal Edgar se aproximou deles, e Phil se perguntou se ele a conhecia. Ele disse que ela era sua filha, Velma Itovan, e que queria apresentá-la a ele. Velma disse que o estava investigando ultimamente para ver se alguém conseguiria alimentá-la o suficiente. Ela agia como se ele estivesse adotando um animal de estimação. Edgar disse que comida é a coisa mais importante na vida dela. Randy se aproximou e disse a Phil que ela tem uma síndrome. Edgar disse que ela precisa compensar a energia que consome o tempo todo com comida, o que a torna muito voraz, e o custo para alimentá-la é altíssimo. Então Phil sentiu que seria forçado a adotar o monstro enquanto Lena e Luca estavam felizes em conhecer Velma. Edgar então ofereceu a Phil que se casasse com ela ou a tomasse como sua guarda-costas. Ele disse que pretendiam retornar a Brightbird para iniciar missões de caça como aventureiros comuns e que ele não precisaria de uma guarda-costas com tanta força.
Edgar ficou surpreso com a conversa dele sobre missões de caça e disse que ele exterminaria os monstros quando voltasse à cidade. Enquanto isso, a família de Phil ainda o considerava morto após os rumores, mas ficaram surpresos ao vê-lo pela janela, parado do lado de fora da casa com os membros de sua equipe. Enquanto todos tomavam chá com seus familiares, Phil sentiu nostalgia ao beber o chá diluído que sua família pobre ainda fazia, enquanto Branta contava a história da Batalha da Floresta Encantada e da morte dos soldados que participaram, e disse que os corpos caídos se transformaram em zumbis, e o Duque ordenou que os limpassem antes que piorassem. Kurt ficou irritado com a ordem do Duque de enviar tropas novamente para a Floresta Encantada. Então Brant havia dito que o motivo da visita era discutir como cuidariam dos monstros que iriam matar, e Kurt disse que teriam que pagar um tributo, já que a floresta estava dentro de suas fronteiras. Hunter pede que negociem a taxa do tributo. Kurt pergunta a Klaus, o administrador da vila, qual seria a taxa normal, e ele diz que seria em torno de 30%. Então ele decide fazer 50% para fazê-los deixar o lugar. Herman tentou persuadi-lo a baixar a taxa em troca das armas e armaduras dos soldados, mas ele disse que não se importava em recuperar os restos mortais porque eram soldados pobres e sem valor, e já haviam feito funerais para eles. Então Elisa sugeriu que ela participasse da realização de outros funerais para eles após o processo de limpeza. Quando Kurt falou rudemente com ela, rejeitando sua sugestão, Irwin sentiu que não aguentava mais sua arrogância e pediu que ele parasse. Kurt sarcasticamente o chamou de bárbaro, e Phil tentou resolver o assunto pedindo ao pai que iniciasse negociações formais. Kurt ficou ofendido porque ele quis dizer que as negociações com ele eram informais. Eles disseram que vieram discutir com o ancião da família Baumeister. Ele também fala rudemente o tempo todo. Ele ficou furioso que os seguidores de seu irmão mais novo estivessem falando desrespeitosamente com ele. Depois, Kurt pensou na carta aleatória que Rockner lidera, e então realizou uma reunião com os aldeões. Um dos aldeões perguntou se Phil havia retornado para limpar os soldados mortos-vivos na floresta, e seu assistente disse que ele não havia voltado para casa, mas que viera como aventureiro para cumprir uma missão, e após completá-la, deixaria a vila. Enquanto isso, Phil se perguntava se Kurt o havia desprezado quando criança. Herman disse que começou quando ele saiu de casa, e ele estava preocupado que Phil roubasse sua posição como herdeiro da cavalaria, então ele disse que nunca faria isso. Lucas se perguntou por que Branta não bebia esta noite e o acusou de beber do nascer ao pôr do sol. Então a esposa de Herman se aproximou de Phil e disse que sentia que seu avô havia se tornado um zumbi na floresta, já que ele era o escudeiro-chefe. Phil prometeu encontrar seus restos mortais e entregá-los a ela. A esposa de Herman ficou encantada e desejou que ele fosse o herdeiro da cavalaria em vez de Kurt. Lena sentiu que estavam prestes a ter uma crise de sucessão e Phil pensou que deveriam terminar a missão rapidamente e deixar a vila. No dia seguinte, os aventureiros começaram sua missão de atrair zumbis para a Floresta Encantada, tentando provocá-los com algumas frases. Ellie se perguntou como eles atraíam os zumbis, e Brantad disse que eles respondem a insultos, mesmo não sendo muito inteligentes. Então os céus começaram a mudar ao redor deles, o céu ficou vermelho, e zumbis surgiram de todos os lados. Nesse instante, ela usou o feitiço de purificação e uniu seus poderes com os de Phil para expandir seu alcance. Brantag começou a recolher os restos que caíam dos zumbis purificados, pois quem tentava penetrar o campo do feitiço simplesmente desaparecia e largava suas armas. Então Luca notou um dos zumbis que parecia um líder, e Phil percebeu que era o ex-duque, o antigo líder do exército. Após limparem um grande número de mortos-vivos, eles seguiram procurando pelo avô da esposa de Herman, até serem surpreendidos por um dragão enorme que conseguiu penetrar o campo do feitiço e pousar entre eles. Eles se perguntaram por que o feitiço não funcionava nele, mesmo sendo um dragão morto-vivo. Então o dragão atacou Velma, que cortou sua cabeça com um único movimento de seu machado. A Lisa lhes disse que a magia funcionaria nele, mas levaria mais tempo para purificá-lo. Então eles notaram que mais monstros mortos estavam vindo em sua direção, alguns dos quais conseguiram penetrar o campo do feitiço. Os aventureiros continuaram a lidar com os monstros que penetravam o campo do feitiço, até terminarem de limpar um grande número de soldados e monstros. Então, o avô da esposa de Herman apareceu na frente deles, e Phil e Ellie se aproximaram, surpresos que ele havia se transformado em Lich e era capaz de falar. Ele perguntou ao zumbi sobre sua neta, e Phil lhe disse que ela estava casada e vivendo uma vida feliz agora. Então o avô largou sua arma e permitiu que Ellie o purificasse para descansar em paz. Eles recolheram seus restos e os deram à neta. Depois, Kurt ordenou aos aldeões que entregassem todas as armaduras enferrujadas e espadas quebradas ao ferreiro. Um deles disse que não tinham os corpos de seus filhos para enterrar, e queriam ficar com as armaduras e espadas. Mas Kurt lhe disse que a vila sofria de escassez de ferro, e as armas seriam reutilizadas para o desenvolvimento da vila. Phil interveio e se opôs à decisão de Kurt, dizendo-lhe que ele era o herdeiro do governo da vila, e que um homem humilde como ele não tinha o direito de se opor às suas decisões. Então Phil lhe deu um grande cubo de ferro em troca de deixar as pessoas ficarem com os restos de seus filhos. Kurt sentiu raiva por seu argumento ter sido invalidado, mas decidiu ser paciente até que Phil e seus companheiros deixassem a vila. E depois que retornaram ao duque com os restos não identificados, Phil pensou que a missão havia terminado e que ele finalmente deixaria a vila de sua família. Mas ele foi surpreendido pela ordem do duque de assumir as missões de caça na Floresta Encantada e nas terras virgens da vila. Brantag sugeriu que ficassem na vila por um tempo com seus amigos. Então, foram ao administrador da vila, Klaus, e disseram que ficariam até o duque identificar os donos dos restos não identificados e que esse processo poderia levar muito tempo.
No dia seguinte, Alice assumiu os funerais e ajudou os aldeões a fazer suas orações. Erin se perguntou por que ela estava fazendo as orações, e Phil respondeu que a sacerdotisa da vila era muito velha para fazê-lo, enquanto um dos aldeões estava chateado porque Kurt não compareceu ao funeral. À noite, eles se sentaram para jantar com os aldeões, e Phil se maravilhou com a recusa de Brantag em beber vinho na vila. Então ele notou a esposa e os filhos de Kurt vindo ao monumento e recitando orações. Então ele foi em direção a eles, e seus filhos ficaram maravilhados ao ver seu tio apelidado de Matador de Dragões, e lhe perguntaram entusiasticamente sobre a Batalha do Dragão. Enquanto Luca, Lena e Erin encenavam uma peça na frente das pessoas para representar sua luta contra o dragão de osso e depois que terminou, Phil deu a seus sobrinhos Mizuami, que é um doce de água que ele preparou para eles, enquanto Brantag aproveitou sua preocupação com eles e foi para algum lugar. Depois que a festa terminou, Klaus falou com Phil em particular e pediu-lhe para se tornar o herdeiro da vila, pois era o desejo de todos que ele os governasse, já que não tinham futuro sob a liderança de Kurt. Mas Phil tentou recusar sua oferta para evitar problemas com seu irmão e disse que queria viver como um aventureiro, então sugeriu que deixasse as terras sob o reinado de Brantag. Phil ficou surpreso com seu conhecimento sobre seu subordinado, mas Klaus lhe disse que ele teria seu apoio se concordasse em herdar o governo da vila. Phil pensou que a corte real não o permitiria herdar de qualquer maneira. Ele lhe disse que os membros da corte real não se importam com tais formalidades, e é exatamente isso que eles estão buscando. Brantag interrompeu a conversa e disse que a corte real queria que ele se tornasse o senhor de sua vila, e ele lhe disse que o palácio real quer desenvolver essas vastas terras para ganhar muito dinheiro por muitos anos, mas o problema é que elas não são duráveis, porque seus mestres eram todos pessoas comuns, incluindo seu irmão Kurt. Phil disse que eles não poderiam dar tal ordem a seu pai, e Brantag enfatizou que os outros governantes teriam medo de serem substituídos, então o Palácio Real elaborou um plano que lhe permitiria assumir sem problemas. Eles fariam Kurt perder a cabeça, e quando Phil o domasse, tirariam o pai do cargo para assumir a responsabilidade pelo filho, o que deixaria o assento vago para ele. Phil percebeu que o haviam enviado para a vila deliberadamente para provocar Kurt, usando a limpeza da Floresta Encantada como uma boa razão para enviá-lo, e que quando as pessoas quisessem que ele fosse o herdeiro, Kurt perderia a cabeça e tentaria se livrar dele. Phil pede a ele para lhe dizer antes que prossigam com o plano. Brantag diz que o plano está em andamento com ou sem seu conhecimento. Phil se pergunta o que ele vai fazer se Kurt conseguir eliminá-lo, e ele diz que eles não conseguirão se livrar dele facilmente enquanto ele estiver em sua guarda. Phil percebeu que Brantag havia se abstido de beber álcool o tempo todo em que estiveram na vila, para ficar de olho em Phil e protegê-lo de qualquer perigo à sua vida. Phil se perguntou por que o Palácio Real insistia que ele se tornasse o governador das terras, e Brantag lhe disse que ele era a pessoa mais adequada para a tarefa, pois tinha dinheiro e recursos suficientes para desenvolvê-las. Ele percebeu que todas as recompensas generosas que estava recebendo por suas missões seriam usadas para desenvolver as terras um dia, e ele se perguntou se o palácio havia começado a implementar seu plano. Brantag disse que parte do que ele lhe disse era sua conjectura, mas a única verdade era que era hora de o pano subir e o show começar. Depois, Phil estava sentado lá, distraído, preocupado com uma luta de sucessão com seu irmão e temendo que isso se transformasse em uma tragédia. Seus amigos tentaram confortá-lo, dizendo que ele seria capaz de continuar suas aventuras mesmo se tornasse o governante. Então Herman entrou na sala para lhe dizer que havia convidados esperando por ele, então ele saiu para encontrar a esposa de Kurt e seus filhos, e ele continuou brincando com eles e fazendo feitiços de magia leve para eles. E então seus amigos pensaram que o que o incomodava sobre a sucessão é que as duas crianças seriam privadas de seu futuro como nobres e poderiam ter que deixar a vila, e enquanto isso Klaus estava observando a situação de longe. À noite, um grupo de aldeões se reuniu para ir ao palácio de Phil e lhe dizer suas demandas, mas para sua surpresa, ele, Herman e Brantag apareceram diante deles via teletransporte. Herman pediu-lhes para explicar o que estava acontecendo, e eles lhe disseram que queriam que Phil fosse o herdeiro do trono em vez de Kurt. Ele disse que seu irmão nunca aceitaria isso. Eles lhe disseram que não tinham medo de punição e que Kurt favorecia aqueles próximos a ele e seus negócios e não os taxava. Eles imploraram a Phil para aceitar seu governo e ele pediu a eles para lhe dar algum tempo para pensar. Eles disseram que o duque estava prestes a terminar a identificação dos restos em breve, o que significava que ele estava perto de deixar a vila. Mas eles ficaram surpresos quando Phil lhes disse que ele não planejava deixar a vila após o exame dos restos, e eles se perguntaram entre si sobre a fonte da informação. Brantag notou que Klaus os observava de longe, e percebeu que ele era quem estava causando problemas entre as pessoas. Então ele foi até ele e lhe disse sobre isso. Mas Klaus fingiu não saber do que Brantag estava falando, então ele o acusou de incitar as pessoas a exigir a sucessão de Phil, e descreveu isso como encorajá-los. Brantag disse que o Palácio Real não gosta que outros ajam em seu nome e o advertiu para não exagerar mais em suas ações. Klaus se desculpou e disse que era apenas um simples administrador da vila e saiu na frente dele. Antes de sair, ele pediu a ele para ter cuidado com a esposa de Kurt, e enquanto isso, a esposa de Kurt os observava da janela. Então ela foi falar com Kurt em seu escritório, mas viu um grupo de pessoas reunidas na frente dele e soube de sua intenção de seguir Phil e seus companheiros para não atrair a atenção dos aldeões para ele. Enquanto isso, Phil retornou ao palácio depois que conseguiu acalmar a situação lá fora.
Eren o aconselhou a tomar uma decisão em breve sobre governar antes que os aldeões o fizessem novamente. Phil se perguntou o que aconteceria com seu irmão se ele tomasse seu lugar, e Brantag lhe disse que o Palácio Real o eliminaria depois que ele causasse caos. No dia seguinte, Phil decide ir falar com Kirt em particular e oferece-lhe uma parte da terra quando o pai dele se aposentar e Kurt assumir, em troca de ajudá-lo a ser promovido como nobre e fornecer recursos para o desenvolvimento da vila. Kurt sentiu que ele estava tentando enganá-lo para fazer um acordo sorrateiro com ele, para que pudesse pegar um pedaço de terra, e ele rasgou o mapa na frente dele, acusando-o de tentar roubar seu poder para se tornar o governante em seu lugar, e Phil advertiu que haveria uma revolta na vila. Kurt o interrompeu antes que ele pudesse terminar seu discurso e o expulsou de seu palácio. Phil, frustrado por ter falhado em convencer seu irmão, encontrou sua esposa e filhos do lado de fora e disse a ela que ele esperava que a conversa falhasse, mas ele havia tentado chegar a uma solução satisfatória para todas as partes. Amaya disse que não se importa com o que ninguém pensa, desde que possa proteger seus filhos e que ela está deliberadamente os aproximando dele para ganhar sua simpatia e não perder seu status de nobres, e que está disposta a enfrentar qualquer coisa para fazer isso. Depois disso, Phil retornou ao seu palácio e ajudou seus amigos a preparar especiarias, e lhes contou sobre sua decisão de se tornar o governante da vila. Ele lhes disse que poderia acabar machucando muitas pessoas para não seguir o plano do Palácio Real, e disse a eles que precisaria da ajuda deles quando a hora chegasse, e Alice disse que eles sempre estariam lá para ele. Phil começou a vender condimentos mágicos, conhecidos como maionese em nosso mundo, para os aldeões, enquanto os outros vendiam produtos e fantasias da cidade de Brightburg e da capital. E eles eram muito populares, o que irritou Kurt e seus seguidores. Uma semana depois, seus seguidores lhe disseram que a loja de Phil e seus amigos haviam tomado todos os clientes de suas lojas, e um deles sugeriu que eles deveriam eliminá-lo, mas Kurt rejeitou a ideia, dizendo-lhe que eles estavam enfrentando um mago e que ele deveria ser capaz de vencê-los. No dia seguinte, Kurt recebeu a notícia de que seus seguidores o traíram e ficaram do lado de Phil depois que ele lhes forneceu todos os recursos de que precisavam em troca de ir com ele para a capital para aprender a dominar seu ofício e não precisar se apegar a Kurt, enfraquecendo assim as fileiras de seus apoiadores até que ele estivesse sozinho, esperando que ele perdesse a cabeça e tudo corresse conforme o planejado. Phil e Rodrigue vão para um apartamento vazio que ele comprou para garantir a vida de Amaya e seus filhos após os tumultos na vila. Então Rodrigue sugere que eles levem Kurt para se esconder na igreja, para que o Palácio Real não possa alcançá-lo e prejudicá-lo. Phil se perguntou como o palácio estava, e Rodrigue lhe disse que o número de pessoas querendo encontrá-lo havia aumentado ultimamente, e parecia que eles estavam atrás dos direitos sobre as terras restantes para garantir sua parte dos grandes retornos após a conclusão de seu desenvolvimento. Enquanto isso, Alice já havia enviado um de seus capangas para ficar de olho neles, e então lhe deu uma trombeta para iniciar o plano. Enquanto isso, Kurt estava gritando com seus capangas por não aparecerem para a reunião da vila, e ficou furioso quando percebeu que todos haviam ido com Phil. Então ele lhe disse que veio a ele com uma oferta naquele dia, com o resto de seus seguidores para treinar na capital. E Kurt ficou chocado que todos os seus seguidores o abandonaram pelas ofertas generosas de seu irmão. Então ele decidiu se livrar dele mesmo e colocou um capuz na cabeça e trouxe uma pequena adaga, mas foi surpreendido pela aparição do seguidor de Alice Hockner, perguntando sarcasticamente se ele seria capaz de se livrar dele com esta arma. Então ele tirou do bolso uma flauta e lhe disse que era uma ferramenta mágica conhecida como flauta de dragão e lhe garantiria mais do que a adaga para eliminar Phil. Ele então diz a Kurt que Alice lamenta ter lhe dado informações falsas e quer fazer as pazes, e oferece a flauta do dragão de graça em troca de clemência nas negociações pelas terras restantes quando ele assumir, e Kurt concorda em cooperar com eles. No dia seguinte, Brantag sentiu a presença de Kurt perto deles e disse a todos que ele estava vindo em sua direção depois de engolir os rumores de Phil entrando nas terras ocidentais sozinho, e eles ficaram surpresos que ele veio sozinho sem trazer ninguém com ele. Phil percebe que ele veio para lutar contra ele e vai em sua direção sozinho para falar com ele, mas Kurt sabe que seus seguidores estão na retaguarda e pede a eles para aparecerem na frente dele e o elogia, zombando de todas as suas conquistas, incluindo sua tentativa de se tornar o novo governante dos territórios. Brantag ficou surpreso que ele tivesse tal ferramenta em sua posse. Ele então explicou a Phil que era uma flauta de dragão e que Kurt poderia invocar todos os dragões ao norte das montanhas Rig através dela e eles não seriam capazes de resistir. Eren o advertiu que ele estaria em perigo com ele se fizesse isso. Ele riu da ingenuidade de seu pensamento de que poderia usar uma ferramenta que o colocaria em perigo, e disse a Phil que ele ganharia uma nova família depois que os dragões eliminassem tudo aqui, roubaria sua propriedade e desenvolveria a terra para se tornar um herói maior do que ele mesmo. Phil ficou irritado com suas palavras e sua disposição de desistir de sua família e irmãos por poder e influência, mas Kit o advertiu para não fazer nenhum movimento e sentiu a satisfação de ter controle sobre eles. Então Brantag tentou atacá-lo com um feitiço mágico para fazer a flauta cair de sua mão, mas sem sucesso. Kurt então disse que a morte de todos que Phil conhecia seria culpa dele antes de soprar a flauta e invocar os dragões das montanhas Siev, mas eles foram surpreendidos pela aparição de fantasmas do subsolo, e Phil tentou se aproximar dele, mas Velma o impediu depois que ela teve um mau pressentimento sobre essas criaturas, e disse a eles que o que ele estava pairando era sentimentos de ódio.
Então Brantag disse que quem deu a Kurt esta flauta o enganou, pois esta é chamada de flauta da malícia, que atrai malícia de seus arredores para derrotar seus inimigos, e a malícia transformará Kurt em um zumbi. Enquanto isso, pensamentos negativos estavam girando na mente de Kurt, que continuou a tocar a flauta pensando que conseguiria se livrar de todos eles. Então ele se transformou em um monstro enorme cheio de ódio, depois que o corpo de Kurt endureceu dentro dele, e Phil ficou chocado com a aparência de seu irmão depois de ser possuído. Então Brantag lhe disse para usar sua magia sagrada para purificá-lo, já que ele já havia morrido após sua transformação. Quando o monstro tenta atacá-los, Alice cria uma barreira mágica para detê-lo e decide purificá-lo sozinha, mas a malícia de Kurt é demais para ela resistir sozinha. Phil voltou a si e disse a ela para expandir seu poder como haviam feito na Floresta Encantada, e ele uniu forças com ela e eles conseguiram purificar o monstro e a pedra contendo o corpo de Kurt se estilhaçou em migalhas. Enquanto isso, Alice dá uma grande festa em homenagem ao assassinato bem-sucedido de Phil, esperando ouvir boas notícias, mas para sua surpresa, o espírito vingativo de Kurt invade a mansão e devora todos lá dentro, incluindo Alice Hockner. No dia seguinte, os guardas chegaram e barricaram o portão do palácio depois que a notícia da morte de Alice e 12 nobres se espalhou, e Rodrigue percebeu que seu pai era responsável pelo que aconteceu com Kurt, então ele queria se vingar dele por tê-lo enganado. Ele então disse a Phil que eles teriam dificuldade em mover a esposa e os filhos de Kurt para a capital, já que eles haviam se tornado parentes de um criminoso e seria difícil para eles se adaptarem dentro da comunidade, e Phil soube que eles estavam agora vivendo secretamente com o segundo filho da família. Phil se sentiu confuso sobre o destino da família de seu irmão, pois todos os olham com hostilidade e não podem sair livremente, e ele sentiu que falhou em salvar alguém apesar de seu status entre todos que o chamam de herói, e Armstrong lhe disse que não tinha resultados sobre sua pesquisa de como ele conseguiu a flauta. Brantag disse que ele estava pensando a mesma coisa há algum tempo, mas que ele havia falado sobre isso como uma pessoa normal e pediu a ele para não esquecer que ele era um nobre, não importa o que. Phil continuou pensando sobre sua vida e seu status social, afetando-a, e se sentiu fora de contato com a realidade, o que ele começou a sentir no último episódio. Ele diz a Alice que acha que é porque ele não aceitou este mundo, e pensou que estaria pronto para viver uma vida normal. Ela lhe diz que ele sempre faz o seu melhor e o faz de forma inteligente e o encoraja dizendo que tem fé em suas habilidades. No dia seguinte, Phil foi ao Palácio Real para ser homenageado pelo rei por seu trabalho em apagar o acidente na Vila Baumeister e dar-lhe todas as terras restantes lá. Então o rei perguntou a ele o que ele queria como recompensa pessoal. Ele pediu o direito de conceder o título de nobreza a 2 pessoas de sua escolha, pois havia muitas vagas devido ao incidente com a flauta da malícia, mas o rei ficou zangado e lhe disse que o direito de conceder títulos pertence somente ao rei, e todos expressaram seu desagrado com seu pedido impudente. Edgar aproveitou a oportunidade e pediu ao rei para lhe dar uma parte das terras restantes em troca de alguém com mais experiência em gerenciá-las, e nomeou o Barão Mark, conhecido como o maior desenvolvedor do reino. Hockner se opôs ao pedido de Edgar, pois Mark era um parente. O Duque Amadeus disse que havia testemunhado eventos no passado onde o direito de dar títulos a outros havia sido concedido e deveria ser levado em consideração. Edgar o acusou de tentar expandir sua facção, concedendo a um de seus súditos o direito de conceder títulos, e todos continuaram discutindo sobre o assunto, o que perturbou a ordem do Palácio Real. Então Armstrong ordenou que todos permanecessem em silêncio, e pediu a Phil para retirar seu pedido e sugeriu ao rei que atendesse ao pedido de Edgar, dando-lhe uma pequena parte da terra e prometendo desenvolvê-la ele mesmo. Mas o rei decidiu dar toda a terra a Phil para desenvolvê-la com seus poderes mágicos, e para a surpresa de todos, ele concordou em conceder o direito de conferir títulos. E Armstrong olhou para ele de canto de olho e piscou para ele, indicando que ele havia tentado influenciar a decisão do rei indiretamente. O rei então lhe concedeu a 5ª patente e o título de conde para o desenvolvimento de terras, e Hockner ficou surpreso por ele ter pulado a patente de visconde e se tornado um conde, momento em que Phil prestou o juramento ao reino. Armstrong ficou surpreso que o rei soubesse de sua raiva pelo pedido de Phil, e o aconselhou a praticar mais sua atuação da próxima vez. Enquanto isso, Phil decidiu conceder os 2 títulos que possuía aos filhos de Kurt quando completassem 15 anos. Poucos dias depois, Phil começou a trabalhar no desenvolvimento daquela terra abandonada com a ajuda dos trabalhadores, após demarcar o terreno para eles, removendo grandes rochas. Então ele decidiu retornar para casa e deixar Erin e Rodrigue supervisionarem os trabalhadores. Mas Rodrigue pediu-lhe que cuidasse também das áreas vizinhas, já que construirão uma igreja sob o patrocínio de Hohenheim, além das terras que pertencem a Edgar, Hockner e ao Duque Amadeus. Phil não se importou com isso, pois lhes devia gratidão por terem concedido ao rei o direito de conferir títulos, e tirou do bolso um desenho imaginário do projeto que ele pretendia construir, uma oficina para a fabricação de molho de soja e miso.